Fala, meus queridos. Fala, Rod. Como que você tá, meu querido? Um ótimo dia, bom dia pra você. Fala, meu príncipe. Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo certo? Você tá indo em SP, Vitão? Ou já voltou? Perfeito. Ainda tá, né? Tô em SP, acabei de. Hoje é o que eu vou embora, não, hoje de manhã. Mas o Rod, falar aqui pro pessoal, a gente só se encontrou na sexta, né? Porque domingo tu furou com todos nós, né? O que aconteceu, domingo? O que aconteceu, meu jovem? Conte-nos. Cara, furei nada. Eu tava pra ir no domingo, só não ia sábado, porque eu tô no aniversário do meu pai. O que que aconteceu? Isso é real, tá? No sábado teve o aniversário do meu pai, fiquei louco à tarde, o dia todo bebendo. E depois tinha aniversário de um amigo nosso. Então a gente acabou o aniversário do meu pai, arrumou as coisas, e minha namorada e fomos pro aniversário do meu amigo. Tipo, isso já era 10 da noite. Continuamos bebendo um pouquinho mais lá. Aí algum gênio virou e falou assim: Guys, tem uma quadrinha de basquete ali. E eu tô com uma bola de basquete no carro, porque os meus amigos curtem bastante basquete. Eu nem curto muito, mas eles jogam todo domingo e tal. Aí tem uma bola de basquete aqui. Vamos jogar. Aí, pô, juntou o quê? Acho que uns 8, 9 bêbado, 10. Vamos jogar basquete. 11 e pouco da noite. 11 horas, 11 e meia. Fomos pra quadrinha, jogando basquete e tal. E eu que já não jogo muito basquete, não tava com tênis pra isso e tal, dei uma torcida. Na hora doeu, mas, tipo, de boa. Até continuei jogando e tal. Talvez tenha isso que tenha fudido depois. Mas aí acordei no domingo, fui botar o pezinho no chão, uma dor suportável no pé. Tava conseguindo nem andar direito, tava mancando e, enfim, fiquei deitado 70% do dia ontem. E aí, como o São Paulo, poderia até pegar um Uber e tal, mas, pô, é evento, ia ter que ficar em pé, ia ter que ficar andando. Falei, velho, não dá. Real. Mas eu tava afim de ir. E a questão é, rolou o encontro do café ou não? Ontem. Conseguiu juntar uma galera? Cara, eu. Não, não. O Não café deu? ele tava com outras pessoas de fora do evento, tava meio lotado com outras pessoas de fora do evento, e aí a gente passou lá na frente e não tinha muita gente. Aí a gente decidiu ir pra parte dos food trucks ali, sabe? Sei, Mas, mas teve o encontro da galera do café. cara, não teve não. Ah, não teve. Não teve. Mas eu queria que tivesse. Próxima vez, quando você tiver, Blockchain Festival, aí teria. Você vai estar no Aí vai Blockchain ter. Festival aqui? Vou. Então a gente vai se ver logo aí também. Vai. Semaninhas aí a gente vê. Boa. Mas se você tivesse aí, eu dava mais. Dava um buzz maior, sabe? Chamava a galera No do Blockchain café Festival Block to a Block. gente organiza melhor, assim, tipo, começa a falar uns dias antes e tal, pra animar a galera. Pode crer. A gente vai ter também o café ao vivo lá, né? Então já Exato. acendimento um pouco mais. Perfeito. Bom, guys, Mas é isso. Isso que dá um cara que não faz tanto esporte. esporte, querer jogar bêbado basquete meia-noite. Hum, É, tá bom, né? Tá ótimo. tá ótimo. Eu já tô com a Pô, boa lombar. recuperação. E o pior é Boa que a lombar recuperação, meu melhorou. caro. A lombar melhorou. Porque eu tô É bem sempre com. assim, melhora uma coisa, piorou. Exato, eu fiquei com a lombar ferrada 2 meses. É, Indo e voltando, indo e voltando. agora vai ficar deitado por causa da recuperação do pé, aí ferra as costas de novo. Começa. Ou alguma coisa vai acontecer depois Exato. que o pé melhorar. Mas o pé foi batida mesmo. A lombar, sei lá, acho que tava com algum traumazinho, É mas meio já crônica. melhorou. O pé foi torção, aí botei gelo, ainda tá doendo, mas sei lá, acho que amanhã já deve estar melhor, sabe? Ainda tô meio zoado hoje. Não, mas melhoras aí pra você hoje. Valeu. O Thiago tá aqui, né? Ó. Dá um alô Boa. nele. Tiaguinho tá aqui. Na verdade, eu e o Thiago, a gente tá compartilhando da casa do hotel, né? Do mesmo hotel, que é a casa do Estevão. E aí, Tiaguinho, como que você tá, meu caro? Bom dia. Opa, fala aí pessoal, bom dia, bom dia. Eu tô falando bom dia como se eu já não É, tivesse dado bom dia pro Thiago, né? me acordou 3 vezes, mas tá certo. Pós-evento é evento, Seja bem-vindo. pós-evento tem que ser assim mesmo, só. É assim que a gente consegue café, convidado pro café, ué. Você acha que a gente consegue como? É, no dia antes, a gente fala, a gente fica enchendo o saco. Bom, ô, Thiaguinho, seja muito bem-vindo
ao Pô, café. brigadão, cara. Valeu pelo convite. Valeu, Rod. Tamo junto. Fala aí, mano. Tamo junto. Tamo junto, prazer. Prazerzaço, cara. Quem quiser subir, Buenas. fica à vontade, guys. Como sempre, hein? Levanta a mão que a gente puxa. Exatamente, a regra do café permanece, da galera subir, perguntar e tal. O Thiago, ele é um cara muito legal, assim, porque ele é um cara muito novo, ele é mais novo que eu, então o pessoal fala assim, ah, Vitinho é novo e tal, mas o Thiago tem 20 anos, então ele é 2 anos mais novo que eu, e isso é 10%, né? Eu não sei se eu tô fazendo a conta certa, mas é bem mais novo que eu, porque 2 anos dá pra fazer muita coisa. E ele já fez bastante coisa legal. A primeira vez que eu conheci o Thiaguinho foi no Ethereum Rio. Acho que ele foi a primeira pessoa que eu vi. É, Ô, Thiago, você não sabia disso, talvez. Você foi a primeira pessoa de cripto que eu vi. Bom, você não tinha entrado em cripto, mas estava ali muito perto já. Primeira pessoa que eu vi pessoalmente de cripto, sabia disso? Porque o Ethereum Rio foi meu primeiro evento. Eu tinha acabado de entrar no prédio da fábrica de startups. Você foi a primeira pessoa que eu vi. Cara, não sabia, Isso é bizarro? mas já me falaram isso mais vezes. O Tim também, cara. Eu fui a primeira pessoa que o Tim viu pessoalmente de cripto. Eu falei, que isso? Como assim, cara? Eu não sabia de Bizarro, não é? você, mas é muito engraçado isso, né? É que você tá onipresente. Ó, Ótimo. Muito bom. E aí eu vou dar um breve briefing. Eu fiz um tweet antes de abrir o café aqui, falando um pouquinho sobre você, mas é só um breve resumo aqui, aí depois você entra você falando sobre a sua trajetória um pouquinho, para o pessoal te conhecer antes de a gente começar a falar sobre hackathon e tal, como que é essa experiência, como que foi DevCon, como que foi, enfim, participar de várias outras dinâmicas aí dentro do circuito, vamos dizer assim, de hackathons e de eventos da Ethereum. Mas você participou do primeiro hackathon do Ethereum Rio. Aí esse hackathon vocês ganharam e por causa disso vocês começaram a Obvious, né? Obvious Pay, que é uma startup que está até hoje firme e forte. Depois você foi para a DevCon, também ganhando o hackathon, DevCon que foi em Bogotá, na Colômbia, né? E você foi como scholar da Ethereum, então é uma experiência muito legal, porque você ficou no mesmo lugar, no mesmo hotel que quase todo mundo da Ethereum Foundation, e isso incluindo nosso querido amigo Buterin, né? Tendo isso, também você foi jurado pela Chainlink, porque você é advocate da Chainlink, né? No hackathon agora do Itsama. Então, enfim, já foi jurado, com 20 anos você já foi jurado, Thiaguinho. Isso é muito legal, cara. Mas enfim, eu dei um breve resumo aqui, mas se apresenta, fala como que você entrou nesse mundo aí louco de cripto, desenvolvimento, que você é dev também. Dev também não, né? Você é dev. Dev é a é. tua carreira. Mas explica aí como que você entrou nesse mundo. Cara, assim, só uma vírgula antes. Eu não sou muito bom com perguntas assim, então se eu esquecer alguma pergunta, você pode me lembrar, tá? Essa... Fica tranquilo. mas, cara, tá, vamos lá. A gente se conheceu no Ethereum Rio. O Ethereum Rio foi o meu primeiro evento, assim, cripto, no geral. E foi o meu primeiro evento cripto também, óbvio. E, cara, foi a minha primeira vez, de verdade, assim, com contato nesse mundo de blockchain, sabe? Foi muito doido. Como o Vitinho falou, eu sou dev e eu considero que eu comecei a programar tarde, né? Eu comecei a aprender em 2021. Antes disso, eu vim de matemática, né? Eu era da equipe brasileira de matemática aqui do Brasil, tudo mais. Enfim, na escola, assim, eu sempre gostei muito de matemática, desafios, assim, tudo mais. Sempre gostei de me desafiar, sabe? Aí bateu a pandemia e eu falei, poxa, deixa eu pensar o que eu quero pra vida, sabe? E eu acabei que eu via muito na matemática um meio pra resolver desafios, sabe? Pra resolver problemas. Só que eu acabei sentindo que eu não tava. Que eu, tipo, não era o jeito, não era o melhor jeito, não era a melhor ferramenta que eu tinha pra resolver problemas de verdade, sabe? Aí eu me desafiei e fui começar a aprender a programar. Isso em 2021. Ou seja, eu conheci blockchain um ano depois de ter começado a aprender a programar, sabe? Eu acho muito engraçado que, assim, diferente da maioria,
eu entrei nesse mundo de blockchain na parte de dev, sabe? Na parte de tecnologia. Eu brinco que até hoje, assim, depois de um ano e pouco nesse mundo, eu ainda sou um zero à esquerda com DeFi, sabe? Eu ainda não manjo muito de DeFi, essas coisas assim que o pessoal geralmente entra, sabe? Que é a porta de entrada da galera. Assim, pra mim, o que me ganhou muito foi a tecnologia, entende? Então, eu ouvi a palavra blockchain pela primeira vez em outubro de 2021. Achei muito legal. Achei tudo muito interessante. A pessoa que falou, assim, falou muito empolgada. Eu falei, poxa, vamos ver o que é. Fui pesquisar. Aí, em janeiro de 2022, eu fui no evento lá no Rio, chamado Rio Innovation Week. Aí, nisso, eu conheci o Léo, da Niftify. Ele tava fazendo uma palestra sobre blockchain. Aí eu achei interessante, falei com outra pessoa que na época também era da Niftify, e a gente começou a trocar uma ideia, e essa pessoa que eu conheci da Niftify, que era da Niftify, eu peguei o contato dela, a gente começou a conversar, e ela falou, assim, depois de um mês, assim, o evento foi em janeiro, né, e o Ethereum Rio foi em março, assim, meio de fevereiro ela falou, olha, vai ter esse evento aqui, se você quiser entrar em blockchain, eu te recomendo ir. E era o Ethereum Rio. E, poxa, fui, né, não tinha nada a perder, fui, vamos ver como é que é. E é isso, fui lá não sabendo nada de blockchain a fundo, muito menos tecnologia. Aí eu participei lá de tudo, né? Do Bootcamp, que foi no primeiro final de semana, no evento principal e no Open Day, que foi assim, dia de semana, sabe? E no final de semana seguinte, o Hackathon. Aí no Bootcamp eu conheci a galera que tava fazendo. Uma dessas pessoas me chamou pro time e falou: você tá com vaga com equipe no Hackathon e tal? Vamos participar. Aí no evento principal a gente começou a formar a equipe, que até então eu não conhecia praticamente ninguém. Foi o meu primeiro contato com o pessoal de blockchain mesmo. E no Hackathon a gente se juntou, todo mundo se conheceu na sexta de manhã e foi isso. A gente fez o Hackathon, 2 dias virados sem dormir, raça, mas acabou que deu bom. A gente teve uma ideia que, felizmente, o pessoal achou muito interessante, gostou muito. E é isso. Semanas depois a gente fez uma call para realmente, vamos continuar o projeto? Vamos, vai ser legal. Fundamos a empresa e tamo aí, um ano depois. E é muito engraçado que o nosso primeiro produto foi realmente blockchain, né? A gente fez lá nesse hackathon um on-ramp, Fiat Crypto, em que você comprava cripto por Pix, né? Você botava o valor que você queria e gerava um QR Code, você pagava e pronto, tava na wallet, sabe? E achei muito legal a reação do pessoal, tanto dos jurados quanto do próprio pessoal que tava no hackathon mesmo, sabe? Inclusive, um parênteses aqui, o Rob, que tá aqui assistindo a gente, tava lá, ele viu a gente assim desde o iniciozinho. E o Rob pra mim, cara, é uma das maiores inspirações assim da Web3, porque eu considero a Pods assim uma parada muito doida e muito legal, sabe, a história. Então, enfim, o Rob com certeza tem uma visão também sobre a Óbvio, porque ele tava lá desde o início com a gente, como mentor desse hackathon, ele viu, assim, tava lá lado a lado, sem dormir também. Muito legal. E é isso, a gente fez esse on-ramp, teve uma reação muito positiva da galera. A gente saiu do hackathon com propostas de investimento, assim, logo depois do pitch, né? É muito engraçado isso, assim, vai realmente validando que, cara, tem alguma coisa que vai ser legal se a gente explorar, sabe? E é isso, embora a gente tenha começado, assim, num hackathon de blockchain, né? No primeiro hackathon da Ethereum no Brasil, praticamente, a gente não é uma empresa 100% de blockchain, né? Nós temos atualmente 2 produtos e um não tem ainda a ver com blockchain, mas como a gente, um resumo assim, né, uma vírgula, a Obvious é uma empresa de infraestrutura de pagamentos. Tá? Então a gente basicamente constrói em cima do Pix. Mas a nossa equipe, como foi formada no Hackathon, é basicamente formada por gente de blockchain, entende? Então pra gente é muito legal ter começado nesse mundo, assim, já nesse desafio de, pô, vamos lá ajudar no onboard dessa galera, né? Fazer um ramp assim de forma facilitada, que até então você precisava de, sei lá, 7 a 10 passos com MetaMask, enfim, corretora. E a gente fez uma parada que em 2 passos você já tinha a wallet na sua carteira. A wallet não, desculpa. A cripto na sua carteira. E foi muito legal a reação do pessoal, sabe? E assim, esse foi basicamente como eu entrei, assim, já
do nada, só sabendo programar Full Web 2 para uma empresa que, que até então que a gente tinha começado com blockchain tinha ganho o hackathon, sabe? Foi uma verdade chave muito engraçada, sabe? E beleza, muito legal. Pô, desde então tô apaixonado por blockchain, em entender mais, sabe? A tecnologia por trás. Acho muito legal, acho muito legal. Realmente o que me move, sabe? Arquitetura, enfim. E você falou da DevCon também, né? Eu, é muito engraçado. Eu brinco que o pessoal que se conheceu no Ethereum Week foi muita gente, assim, né? O Ethereum Week foi o primeiro evento, né, de 2022, que aconteceu depois da pandemia. Então, muita gente que já era de cripto só tinha se conhecido lá, sabe? É muito engraçado. Então a gente brinca assim, os crias do Ethereum Rio, sabe? A galera que se conheceu lá e tá até hoje. Duas dessas pessoas que eu conheci lá no Ethereum Rio me falaram da DevCon, no próprio Ethereum Rio. Falou, pô, é o maior evento de blockchain como tecnologia e tudo mais. Aí, pô, já ficou na minha cabeça, né? Ficou na minha cabeça assim desde março, sabe? Uma agulhadinha assim, DevCon, vamos pra DevCon, DevCon, DevCon. Tem que estar. Aí eu comecei a acompanhar. Eu nem lembro assim direito o mês, sabe? Eu chutaria assim, junho, julho, por ali. Eu entrei no site da DevCon e eu vi assim, sei lá, 3 dias atrás, 4 dias atrás, um blog, né, um post no blog deles falando, tipo, o announcement de que a scholarship deles tinham retornado, sabe? Eu falei, vou ler, né? Vai que. Aí eu li a proposta da bolsa, né? Cara, achei muito interessante, muito interessante. Eu realmente falei, pô, tem alguma coisa aqui, sabe? Eu acho que eu me encaixo, entendeu? Aí fiquei uma noite virado fazendo a aplicação. Foi uma das aplicações mais difíceis que eu fiz, assim, porque foi muito legal mesmo. Outro parênteses, assim, no momento, assim, da minha vida, entre aprender a programar, né, entre a escola, assim, essa dúvida da matemática e começar a aprender a programar, eu apliquei para os Estados Unidos, né, para fazer faculdade lá nos Estados Unidos. E, pra quem não sabe, tipo, é um processo muito doido de application, sabe? É muito diferente do Brasil. Pô, escrever muita essay, é uma parada totalmente primeira pessoa. Enfim, essa parte de escrever sobre você, sabe? Saber escrever sobre você é muito, muito legal. E eu aprendi muito nesse 1 ano que eu fiquei aplicando pros Estados Unidos. E eu fiz essa aplicação pra DevCon. Eu lembro até hoje, cara, foram 7 perguntas, né? 7 essays, 7 redações. 6 curtinhas, assim, de até, sei lá, poucos caracteres, não sei exato. Mas, sei lá, bota aí uns 1.000, 1.500 por aí. E uma open-ended, tipo, sem limite, sabe? Muito engraçada a pergunta. Se você tivesse 10 milhões de dólares e acesso a qualquer pessoa desse mundo de blockchain, o que você faria, sabe? Enfim, muito desafiador. Fiquei uma noite inteira fazendo isso. Aí, E o que você respondeu, Thiaguinho? Fiquei na dúvida agora. putz, cara, eu falei assim, eu dividi em porcentagem, sabe? Eu falei que uma parte eu ia levantar, ajudar, obviamente não sozinho, né? Com o pessoal que já tava por dentro, principalmente da Ethereum Foundation, né? Que tava por trás dessa bolsa. Eu falei, cara, esse tipo de. Mesmo não tendo nem sabendo o que ia passar, né? Tipo, esse tipo de programa eu acho que é muito válido, assim, pra galera, sabe? Porque tem muita gente que realmente, tipo, quer muito fazer acontecer, mas que ainda não tem condição, ou mesmo se tiver condição, né? Porque uma das perguntas das short answers, né? Era, cara, se você não ganhasse a bolsa, você conseguiria ir ainda assim pra DEFCON, sabe? Então não era muito sobre dinheiro, era mais sobre propósito, sabe? Então eu falei que uma porcentagem eu ia, tipo, com certeza voltar. Aí eu até dei uma criticada, não criticada no mau sentido, mas tipo, eu botei uma coisa lá pra eles pensarem, sabe? Tipo, talvez trazer um esquema de bolsa, um esquema de scholarship pra esses maiores eventos assim do mundo. Não sei se esse esquema de application seria a melhor opção, ou sei lá, um sistema de, não sei, algumas interviews, assim, não metodologia, mas, tipo, algumas interações, sabe, com o pessoal que tá aplicando, talvez seja mais vantajoso, porque uma coisa que, assim, eu senti falta foi no processo de application, eu não conhecia ninguém que tava aplicando, entendeu? Eu acho legal saber, ver como é que tá a vibe da galera. Não foi social, assim, você aplicou só. Era uma relação só entre você e a Ethereum Foundation, né? Oi, desculpa.
era uma relação só você e Ethereum Foundation, né? Você não conseguia conhecer os outros Não aplicantes fazia a ali. menor ideia. Assim, eu também não fui muito atrás. Mas, não, assim, nesse processo, assim, eu acho que é legal ter uma interação com a galera que tá aplicando, sabe? Que tu vê querendo o pessoal tá, entendeu? Muito engraçado. Aí eu fiz essa application, não sei, uma semana, 2 semanas depois, recebi um e-mail falando que eu fui chamado pra entrevista. Foi uma entrevista muito rápida, eu fiquei muito nervoso. Mas a pessoa que fez a minha entrevista foi um amor. Eu até encontrei ela no Ethereum Rio desse ano. Tipo, eu fiquei muito feliz de ter encontrado ela, sabe? É, é uma menina lá de Portugal, da Ethereum Foundation também, obviamente, né? Aí eu fiz a entrevista com ela, eu fiquei muito nervoso. Eu sou meio fechado, assim, eu não sou muito de falar. Aí eu lembro perfeitamente que a entrevista era em inglês, só que ela era de Portugal. Cara, eu entrei, fiquei muito nervoso. Ela falou em português, né? Olha, a entrevista é em inglês, a entrevista, o legal é ser em inglês, porque assim a gente vê o nível, né? Se a pessoa consegue ficar, né? Não deve com tudo mais. Mas se você não tiver bem, se você estiver muito nervoso, pode falar em português, tá? Não tem problema, não vai ser uma coisa que vai te impactar muito. Mas, pô, não consegui, né? Pô, a menina, ela falou que tinha que ser inglês pra testar o nível, então eu falei, não, vamos lá. Aí eu dei 2 respiradas assim longas e voltei ao estado normal. Aí deu tudo certo, a gente conversou numa boa. Mas foi muito engraçado, ela foi um amor de pessoa. Perguntas assim muito abertas, não foi um bate-papo, de verdade. Ela não chegou com pergunta pronta, sabe? Ela quis realmente me conhecer. Foi muito legal, gostei muito disso. E 2 semanas depois, um e-mail, tipo, você foi aceito e tal, e uma cacetada de documento pra mandar, tudo mais. Aí esse processo chato, né, de mandar documento pra cá, documento pra lá. No geral, né, eu não falei muito sobre a bolsa ainda, perdão. A bolsa teve como objetivo chamar 50 jovens do mundo com a capacidade, né, com a vontade, né, e o desejo de grow infinite garden, tipo, de crescer o jardim infinito, né, que a Firm Foundation tem muito esse viés, esse princípio de, sei lá, ajudar no onboarding do next billion de users, sabe, da Web3, tipo, ajudar a preparar o próximo bilhão de usuários, né? E isso, chamar 50 pessoas, 50 jovens do mundo, jovens entre aspas, né, tipo, jovens é o jeito de falar. Teve menina de 15 anos entrando na bolsa e teve gente de, sei lá, seus 30, 40, sabe? Muito doido. E uma coisa que muita gente pensa, mas que é muito errado, que a bolsa é só pra dev. Olha, o que menos tinha lá nos scholars foram devs. Achei muito legal isso, tipo, muito legal. Muita gente de comunidade, de site, tinha muito. Gente da área mais acadêmica, de pesquisa. Enfim, foi muito diverso, foi muito diverso. Pessoas assim do mundo inteiro, sabe? Foi muito legal, foi muito legal. Eles fizeram uma escolha muito boa da galera, sabe? E a bolsa teve como objetivo isso: 50 jovens do mundo com essa vontade de grow Infinite Garden. E eu ia falar uma coisa que eu esqueci sobre a bolsa. Ah, tá, desculpa. E a bolsa praticamente cobriu tudo: ingresso, hospedagem, uma grana por dia lá pra você, né, se alimentar, hospedagem, passagem também. Enfim, e foi a DevCon Week toda, né? Tipo, a DevCon em si foram 3 dias, 4 dias de conferência. Mas eu cheguei lá em Bogotá na quinta-feira, uma semana antes, né? E fui embora só na segunda, sabe? Foi muito legal. Enfim, a Ethereum Foundation fechou o Hilton lá, o hotel mais perto da área da conferência, justamente para a equipe da Ethereum Foundation e pros scholars, sabe? Então eu tava no mesmo hotel que a Aya Miyaguchi, que o Vitalik, que muita gente muito doida, sabe? Foi muito engraçado, assim. E é isso, assim, a DevCon foi um evento incrível. E lá na DevCon, no primeiro final de semana, teve o Hackathon. Eu me juntei com uma galera 100% brasileira, né? Todos do time foram brasileiros. E a gente acabou ganhando um grant da Team Link lá. E é isso. Você fez mais alguma pergunta? Do Itsamba, né? Do jurado. Tudo bem. Aí nesse meio do caminho, né? Depois da DevCon, eu participei de muitos eventos aqui no Brasil, né? E a maioria deles teve bootcamps da Team Link, workshops da Team Link. Eu acabei conhecendo, né, bem essa galera.
E início desse ano eles falaram, cara, a gente tá precisando de advocate dev. Pra ensinar realmente código mão na massa. Você quer? Falei, bora. Vamos. Aí no It Samba esse ano, eu fui jurado, mas assim, me chamaram pra ajudar na Hack House e pra ser jurado do Hackathon. Enfim, por saberem assim da experiência que eu tinha. Só que nisso, assim, no domingo, no dia, assim, no último dia do Hackathon, falaram, Thiago, você pode me ajudar? A Solange, Thiago, você pode me ajudar na revisão dos códigos? Pra ver realmente se o pessoal que tá aplicando, que tá usando o Grande Chainlink, realmente usou o Chainlink, usou direito, tudo mais. Falei, vamos, né? Mandou um Google Sheets lá, fiquei revisando código. E depois falaram, cara, vem aqui ser jurado, porque você já conhece, assim, você já sabe, né, os projetos que vão vir, e você faz as perguntas técnicas pra galera. E eu sentei lá, na mesinha de jurado. E olha, te falar, foi a experiência mais legal que eu tive, assim, nesse meio de blockchain. Oh, eu gostei muito de ser jurado. Gostei muito de ser jurado. Muito, muito. E o Rob, nesse dia, também foi jurado. Então, foi muito legal. Tipo, foi muito maneiro. Eu gostei muito, gostei muito. Eu confesso que agora eu tô meio preguiçoso com hackathon. Mas, cara, toda oportunidade que eu tiver de ser jurado, eu vou ser. Porque, tipo, eu gosto muito do ambiente de hackathon. Gosto muito, muito, muito da galera. E ajudar, eu acho muito legal. Acho muito legal. Nossa, gostei muito, gostei muito, gostei muito. Mas, em geral, esse foi o overviewzão. E aqui estamos. Boa. O Gus subiu aqui, só antes de dar um alô. O Thiago falou do seu interesse histórico de matemática e tudo mais. Você manja de logaritmo, então. Eu já estudei, eu já fui Manja? bem mais calejado em matemática, né? Mas sim, tem coisa aqui que não tem como esquecer. Então, pra mim, você é um gênio, você é uma Einstein, porque eu sou traumatizado até hoje com logaritmo. Não entendi até hoje aquele negócio. Ontem a gente estava conversando sobre alguma coisa, acho que negócio da China, lá, bolha imobiliária e tal. Aí eu falei assim, não, porque o salário médio da China. Aí o seu falou assim, não, mas médio, não sei quanto, não é geralmente a realidade. Aí o Thiago virou pra todo mundo e falou assim, não, é porque tem média, mediana e moda, né? Aí todo mundo bugou assim, falou assim, não, é verdade, vamos ouvir. Tá falando muita merda. Tirei do 8º ano, né? Média mediana ainda consigo dar uma disfarçada, né? Que tive que estudar para quando eu tava vendo investimentos. Agora, logaritmo, essas paradinhas aí bem matemática mesmo, tem alguns traumas. Era péssimo em matemática. Era péssimo em física, matemática e química. Uma coisa assim que você falou sobre matemática é uma coisa que eu gosto muito de falar, que é muito engraçado, mas eu nunca fui o nerdzão dos computadores, sabe? Eu não manjo nada de computador assim como hardware, né? Eu só achei na programação uma ferramenta para realmente conseguir, sei lá, criar soluções para problemas reais, sabe? Para mim é isso, é uma ferramenta só. Óbvio, não só, né? Tipo, eu gosto muito de programar, eu gosto muito, muito, muito. No final é o que eu gosto de verdade, de buildar mesmo, sabe? Mas, assim, eu não sei nenhum nerdzão de computador, eu não manjo nada de SST, memória, essas coisas assim. Pra mim é uma ferramenta que, tipo, eu aprendo pra resolver problemas de verdade, sabe? Acho muito legal isso, acho muito legal falar esse detalhe, porque eu não sou esse nerdzão de computadores, entende? Boa. Gus, e aí, meu querido? GM, você quer fazer uma pergunta, algum comentário? Aliás, a gente falou de você e o Cioff, hein? Porque a gente lembrou de uma piada lá. Depois eu não sei se eu falo a piada lá do NFT Brasil. Então, fala aí, Gus. O pessoal é muito válido. Bom dia. E só fazendo um comentário do NFT Brasil, eu tô esperando até agora a ligação do Ô, Cioff. Gus, eu ia lembrar o Cioff, só que tipo, era 7 horas da noite, cara. Eu esqueci também. Nossa, Deus do céu, cara. Mas tudo bem. Te deixaram na mão, Gus. Quando ele tava lá na Ô, Gus, cama, você podia ter me cadê ligado o também, Vitinho de né? ligação? Cara, eu prometi pro Gus que eu ia fazer uma ligação pra ele, mostrando como que tava o evento, cara. Nossa. Eu só lembrei agora, Gus. Foi mal, cara. Não, tudo bem. Eu tô vendo pelos Twitter. Tá tudo certo. Que dó, mano. Foi mal. Ô, Gus, o Vitor te falou como tava o nome dele no crachá? No evento? Vitor Sil, né?
Vitor Sil, né? Vitor Sil. Aí eu falei o quê? Falei, É, pessoal, tomar cuidado quando eu chegasse perto dele, que ele tava com uns movimentos estranhos. aqui agora, hoje no palco Pessoal, aqui. Hoje é no válido palco demais. temos. Hoje no palco temos o Vitor Sil e o Wagner Que... Love. Wagner Love. Só pra você ter ideia. Grande, grande Tiagão. É, Grande Gus. Melhor que nós temos. né? Caraca, eu subi aqui Pra pô, zoar, fazer né? um. Não, pior que eu ia falar sério. Eu ia falar sério. Que assim, o Tiagão, eu tenho lista de inspirações na Web3, né? E o Vitinho deles e o Tiagão também tá dentro dessa lista aí, velho. Porque são, são pessoas jovens, né? E que estão sempre correndo atrás, né? Você viu a história do Thiago aí, o Thiago, ele sempre correu atrás de uma coisa que começou a entrar mais a fundo, entrar mais a fundo, mais a fundo, e hoje ele tem muito valor para a comunidade, sabe? E tipo, eu gosto muito de Thiago quando a gente se conheceu lá na DevCon. Porra, é um cara super simples, humilde assim, velho, que você troca ideia com ele, dá vontade de ficar trocando ideia por hora, sabe? E hoje ele tá me ajudando, até num dos projetos que eu tô, me ajudando, dando suporte lá pra Tinin. Então só queria mais dar os parabéns pro Thiago mesmo, por tudo que ele tá fazendo, pela jornada que ele tá indo. Vão longe, vai longe, mano. Que isso aí, eu vou chorar, cara. Gus, pô, foi uma das primeiras pessoas que fez um onboard comigo na Web3, cara. Lá, eu lembro perfeitamente. Foi, sei lá, numa terça, quinta-feira, 8 horas da manhã, numa call da Bankless, assim, de dev, sabe? Eu acordei, assim, doido de sono, fui lá pro computador, falei, e aí? Aí tava eu e ele na call, ele explicou tudo. Isso, assim, antes do Ethereum Rio, pra ter noção, sabe? Quando eu tava tentando entender o que são as coisas, cara. Gus, pô, ó, gente boa demais, cara. Só me ajudou nesses anos, não, como se fosse- nesse ano e pouco, pô, brabo demais. Oh, e eu também queria dar os parabéns a vocês e o Rod e Off por fazer o Thiago acordar 8 horas da manhã, tá? Isso é difícil. Isso é raro, isso é raro, isso é raro. Eu acordei ele 3 vezes aqui. Eu falei pra ele, ó, eu vou ir passando aqui, tá? Eu passei 7 horas, passei 7h30, passei 15 para as 8, e sempre fui falando, não, faltando tanto tempo. Ele, tá bom. E até ele vir. Então, eu tava com seguro, Gus. Eu sou assim, uma pessoa pregavida. Fazer uma pergunta. Antes de fazer uma pergunta pro Thiaguinho, eu vou convidar o pessoal que quiser subir aqui. Tem bastante gente legal aqui, se quiser subir, fica à vontade. Tem gente que estava no NFT Brasil também, que a gente se encontrou, se conheceu pessoalmente. Fique à vontade, viu, galera? Falar dois adendos aqui antes de fazer a pergunta pro Thiaguinho. Primeiro, e até o Thiago pode provar isso daí, porque eu tava conversando com ele. Eu falei assim, cara, eu poderia ficar o dia todo falando, a gente tava falando sobre o pessoal da Web3, ecossistema, então podia falar o dia todo que o Rob é top, que o Rob é muito gente boa. Então, Podíamos mesmo. fica aí deixa aí o meu comentário aí público agora. Tem isso. Outra coisa que eu ia falar é, cara, você vê a história do Thiaguinho, é sempre tem uma oportunidade, alguém comenta alguma oportunidade. E ele vai para cima aproveitar a oportunidade que tem. E pouca gente tem esse espírito, cara. Isso é muito legal. De primeira, você ouviu, ele ouviu falar de blockchain no Rio Innovation Week. Aí foi pro Ethereum Rio, só dar uma olhada. Não, ele foi lá participar do hackathon. Foi participar do hackathon, acabou ganhando. Depois, acabou fundando uma empresa por causa disso, a startup. E aí já foi se programando para ir para o outro, para o DevCon. Vai para o DevCon normal. Não, vai como Scholar, porque ele aplicou. Então, é sempre essa sequência de eventos, e você vê que não é uma sequência de eventos aleatória. É uma sequência de eventos que partiu de uma motivação, de uma força de vontade muito legal, de um espírito muito legal que você carrega contigo, Thiaguinho. Então, isso é legal pra caramba. E aí a pergunta que eu faço é, em algum momento dessa jornada aí de hackathons e tal,
qual foi o momento que você mais aprendeu, assim, ou como você aprende tão rápido as coisas? Qual que é o seu modo de ver as coisas nesse sentido? Porque tu participou de um hackathon de blockchain com pouco tempo de conhecimento do que era blockchain, né? E assim por diante. Então, pô, tu tem 20 anos, né? Então, tu teve pouco tempo até agora mesmo. Como que é teu aprendizado, assim, na hora de aprender e de ser rápido nas coisas? Você já pensou nisso ou não? É a primeira vez que você realiza Cara, isso. Você não, pensa nisso. eu concordo. Eu realmente aprendo rápido, mas tipo, isso foi desde pequeno, sabe? Eu sempre gostei de aprender, mas por vontade própria, sabe? Eu nunca esperei alguém vir e falar, pô, aprende isso aqui, sabe? Vindo da escola mesmo, entendeu? Tipo, o... enfim, eu era de Olimpíada, era de turma militar, sabe? Preparatório IME e ITA da vida. Isso era bem doida, que a gente estudava assim, de 7 às 9. 7 da manhã às 9 da noite, né? Tipo, uma parada bem doida e assim, é uma característica desse pessoal que faz. Que estuda a nível de Olimpíada mesmo, sabe? Enfim, internacional e nacional. Cara, a gente nunca tá satisfeito com, tipo, uma resposta, sabe? Cada um tem uma resposta, cada um gosta de entender a solução do outro. E é isso. É esse eterno. Essa eterna busca de, tipo, será que tem mais algum jeito? Será que tem mais algum jeito? Então eu sempre aprendi muito rápido. Assim, sempre aprendi sozinho, sabe? Sempre fui atrás muito sozinho pra aprender as coisas. Em programação não foi diferente. A diferença é que, é, eu te falei, essa diferença entre eu ter aprendido a programar e eu ter entrado em blockchain durou um ano só. E um ano é pouco, né? Não vou falar aqui que em 6 meses tu vai pegar um full-time, sênior, ganhando milhões. Não. Um ano é pouco, assim. Principalmente pra quem não tem uma base em lógica, sabe? E essa parte de lógica eu pulei. Eu não pulei assim, né? Eu fui aprendendo e falei, cara, isso aqui é tranquilo. Esse jeito de pensar, sabe? Então essa parte mais nessa linha de aprendizado de programação eu meio que pulei. Eu fui direto pra prática. Mas, cara, eu cheguei no hackathon, né, nesse Ethereum ano passado, sem saber 1% das coisas que eu sei hoje em dia, sabe? O ano, assim, da vida que eu mais evoluí, certamente foi do ano passado pra cá. Por necessidade também, né? Porque, enfim, empresa é uma parada muito doida. Você acaba tendo que aprender muitas coisas, assim, pra realmente fazer, né? Executar. E eu gosto muito disso. Eu gosto muito disso também, assim. Eu tive um background também com empresas, não só com matemática, mas eu sempre gostei muito de entender, né? Empresa, empreendedorismo, coisas do gênero. E realmente, assim, outra paixão que eu tenho fora a programação é essa parte de produto, entendeu? Então, misturar programação com produto é muito doido pra mim, muito legal. Então, assim, nesse de um ano pra cá eu aprendi muito. E, assim, eu não me imaginava há um ano atrás, né, no hackathon, saber as coisas que eu sei hoje em dia quando falo de programação, entende? Porque, pô, no hackathon no passado, cara, a gente fez um design muito legal e a gente entregou uma tela em branco com um botão, basicamente, entendeu? O MVP. Que realmente nós éramos 3 devs lá no time, equipe de 6 pessoas, 3 devs. E ainda assim, não dá tempo. 3 dias diretão. E hoje em dia, assim, no contexto, lá na Óbvios, nós ainda somos. Nós somos 6. Não é o mesmo pessoal do Hackathon. Quatro pessoas do Hackathon, né? 4 founders continuam. Mas nós somos 6, 3 devs, 2 backends e eu pego o front. Cara, eu não imagino. Tipo, eu não imaginava um ano atrás saber o que eu sei hoje em dia, assim. Mas realmente de ter corrido atrás e falar, a gente precisa fazer isso, sabe? Precisa aprender isso porque, pô, precisa fazer acontecer. Eu acho muito engraçado isso, muito engraçado. Realmente é aprender rápido e não só aprender rápido, né? Aprender direito, porque eu não gosto de aprender as coisas pra, sabe, fazer uma coisa e esquecer, entende? Pra fazer mal feito, não sei, nem sempre, sei lá, talvez nem sempre vale a pena fazer se não vou fazer direitinho, sabe? Então, ainda mais em programação, ainda mais como empresa, né? Que, porra, codando, né? Qualquer falha tem que tomar cuidado. Então, aprender rápido, assim, é uma característica que eu tenho que é muito legal. Tipo,
E vontade de aprender, né? Mais importante que aprender rápido é ter vontade de aprender. Porque quando você tem vontade de aprender, você, cara, quando tu vai. Vontade de aprender, vontade de realmente correr atrás, tipo, você falou das oportunidades, bolsa, assim, tudo mais. É, cara, tentar, né? Tentar, se desafiar mesmo. Boa, vai lá, Gus. Tá Pode no mundo, deixar, Gus. Boa. pode deixar a Raíssa ir primeiro, eu vou depois dela. Boa. Seja bem-vinda, Raíssa. Oi, gente, bom dia. Bom dia, foi muito legal estar lá no evento, conhecer vocês um pouquinho. Alguns eu acho que eu não cheguei a reconhecer, mas estávamos todos no mesmo lugar, né? Foi muito bacana a gente poder aprender um pouco mais, interagir com a galera, né? Crescer dentro da Web3. Muito obrigada aí pela receptividade de todo mundo que me acolheu, que me trouxe várias novidades, né? E eu queria falar com o Thiago, né, essa questão sobre grupo de estudos, né, o quanto isso é importante e que eu tenho buscado um pouco mais sobre isso. Eu faço uma faculdade de programação em jogos digitais e tenho essa dificuldade, porque ela é EAD, né? Então, eu falo, meu Deus, meu grupo de estudo sou eu e o Tico e o Teco dentro de mim, tentando entender. Eu sou da área de humanas, então migrar para exatas está sendo um processo para o meu cérebro também, muito bacana, muito importante, para racionalizar muita coisa, organizar e planejamento. Então, eu queria saber, né, uma dica, ou se vocês têm grupos de estudos, mesmo se as programações sejam diferentes, a estrutura, tudo, eu fiquei pensando sobre isso, né? Reunir pessoas para estudar, mesmo sendo temas diferentes, mas só de estar num grupo a gente parece que fica mais concentrado, né? Acaba ficando mais focado naquilo que está sendo feito e não está se distraindo. Então, eu queria saber se vocês têm esse tipo de estrutura, se vocês gostariam de abrir um espaço para isso, né? Porque tem sido um desafio aí para mim. E quando você falou que da aprendizagem, né? O Seoff perguntou, já logo quis saber. Então, assim, talvez a melhor palavra, assim, não seja grupo de estudos, porque eu imagino grupo de estudos como, tipo, as pessoas meio que forçando a estarem juntas pra poder estudar, sabe? Eu gosto do contrário, tipo, pessoas que se encontram porque realmente querem aprender, entende? Tipo, enfim, na minha época de Olimpíada era assim, tipo, realmente entender a visão do outro e estar junto, saber que tem gente que você pode, porra, perguntar, porra, o que tu fez aqui, tá ligado? Tipo, uma parada bem direta, sabe? E falando de programação, assim, a blockchain, hoje em dia eu não tenho nenhum grupo de estudo, assim, fixo, mas são pessoas que eu conheço, assim, tipo, que eu sei que, pô, se eu tiver alguma dúvida eu posso perguntar, mas são mais específicas, sabe? Saber onde procurar realmente. Mas, enfim, aprendendo blockchain mesmo, sobre tech, Solidity e tudo mais. Foi, assim, um bootcamp, workshop da vida e, e muito procurando conteúdo, sabe? Em inglês, assim, pela internet mesmo. Mas eu não sei se grupo de estudos é a palavra que eu mais gosto de usar, mas é ter pessoas, assim, que você conhece, que, tipo, você sabe que, cara, se eu tiver dúvida eu posso virar pra ela e perguntar, sabe? Eu acho muito legal isso. E outra coisa que eu gosto muito, assim, é estar com pessoas que não são iguais a você, sabe? Por exemplo, cara, eu sou uma pessoa muito fechada, tipo, eu não falo muito, né? Não sou muito de falar, eu sou bem por trás, né? Por trás das câmeras, realmente, codar e tudo mais. Mas, cara, eu gosto muito de estar com essa galera de community, de marketing. Pra realmente entender a visão, tipo, entender, né, sabe, como elas veem, tipo, sabe? É muito diferente, é outro perfil, é muito doido. E isso me faz, sei lá, talvez ter insights melhores do que se eu tivesse sozinho, obviamente, ou que se eu tivesse, sei lá, com o meu ciclo de pessoas iguais a mim, sabe? Só de gente que programa e não quer. E só programa, entende? Que não tem nenhum problema. Eu fico com muita gente que, tipo, né, encontro com pessoas que só programam e, pô, é muito bom também, tirar dúvidas e tudo mais. Mas, sabe, ter esse outro olhar, assim, que não necessariamente para você aprender
alguma coisa a nível técnico, mas você ter outras visões, né? De ver as coisas. Um olhar menos técnico, mais de público, né? Do produto pro público final, entende? E isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito de... esqueci a palavra. Não é aquecer, mas tipo... enfim, eu gosto muito de treinar isso. Não treinar, mas tipo, estar nesses ambientes, assim, de pessoas diferentes. Pra realmente eu ver esse outro ponto de vista. Que eu, no dia a dia, não tenho muito contato, entende? Boa. Ô, Tiaguinho, depois faz uma lista, para quem tiver com curiosidade, das pessoas que você manda DM quando você tá com dúvida de alguma coisa. Solidity, aí tal pessoa. UX de front-end, outra pessoa. Aí você vai falando aí a galerinha. Subiu um combo agora, né? Subiu o Arod e o Robin. É isso que eu ia falar, subiu uma galera boa aqui. O Gus, você quer puxar que você tava antes da Raíssa que queria falar? Faia também subindo, pô, galera, monstro agora subindo. Ou a gente pode puxar aqui o Arod? Eu só ia complementar, acho que eles vão até falar sobre mais específico da pergunta da Raíssa. Eu também queria entrar nesse ponto. Só, Raíssa, eu não conheço nenhum grupo, mas um jeito que eu fazia para estudar programação, eu nunca gostei de estudar livro de programação, né? Essa parte mais técnica aí, para mim, sempre foi um desafio maior. Então, o que eu gostava de fazer é criar projetos, assim, sei lá, eu pensava num projeto pequeno mesmo. E a partir daí eu ia codificando, e aí as pontos que eu tinha dúvida, é, ia fazer que nem o Thiago falou. Eu procurava alguém alguém para me ajudar. Putz, estou travado nisso aqui, não achei nenhuma resposta. E aí eu sempre pedi ajuda para um amigo meu dev para programar. Então aí a partir daí eu conseguia eu fazer um projeto que eu estava gostando de fazer, que não era nada complexo, mas eu estava gostando de fazer. E aí eu pegava por aí, eu ia estudando. Então isso pelo menos uma coisa que eu gostava de fazer. É você basicamente, tipo, ser uma pessoa eternamente curiosa, né? Eu acho isso importante. Eu acho legal ser isso, ser curioso. Essa característica é muito bom. Eu tenho uma pergunta pro Thiago também, mas vou fazer depois, porque o pessoal subiu agora bastante gente, bem legal, aliás. Deixar o Arod que levantou a mão, depois o Faia, o Rob, quem quiser dar sequência, fica à vontade aí. E aí eu vou por último aí, na fila. GM, galera. Bom ver vocês depois do evento aqui. Conheci o Thiago ontem, conheci o Cioff também. Foi bem bacana. Eu acho que é um pouco do que o Gus estava falando ali, eu também aprendi muito fazendo projetos. Eu sou péssimo para fazer cursos. Tipo, larguei a faculdade um monte de vezes já. Não consigo aprender de forma linear, é mais fazendo. E minha curiosidade é como que o Thiago aprende, como que ele se organiza. Você planeja estudar todo dia 1 hora, você curte aprender mais fazendo, vai para um hackathon e aprende um monte de coisa, porque o hackathon sempre, você sai de lá, né, cheio de conteúdo novo. Como que você se vê assim, né, nessa parte de estudos, né? Acho que quando você fazia as Olimpíadas ali, podia talvez ser um pouco mais linear, porque tem um conteúdo muito específico, mas agora em programação, como que você faz isso? Posso complementar a pergunta rapidão? Porque a Sim. minha era bem mais ou menos o mesmo sentido, aí você já manda ver nas duas. A minha dúvida é, para quem tem interesse, não é o meu caso, mas com certeza tem pessoas aqui que têm interesse, começar a estudar programação. Eu falo por mim no lado mais de investimentos, economia e tudo mais. Eu estudei várias coisas meio que soltas, só que hoje eu olho para trás e falo, pô, se eu tivesse começado estudando isso, depois tivesse estudado isso, talvez meu caminho teria sido mais fácil, né? Que você vai criando meio que uma linha de aprendizado, uma trilha de aprendizado, ao invés de ir pegando pontas soltas, né? E depois juntar todo o Lego. Então, complementa a pergunta do Arod aí. Tem algum caminho que hoje você olha para trás e você pensaria diferente, assim, pô, eu teria começado estudando isso ao invés disso? Enfim, qualquer insight nesse sentido seria legal também para quem tem interesse. Não, boa.
Cara, realmente o que a Carol falou faz 100% de sentido. Lá na época das Olimpíadas era uma parada muito linear, porque a gente sabia o que tinha que fazer. Não sabia o que tinha que fazer, mas sabia o que tinha que estudar. O que tinha que saber para as provas, né? Já em programação, não. Não. Assim, eu queria muito ter uma rotina de estudos assim mais sólida, mas infelizmente eu não consigo. Aí hoje em dia eu acabo pegando mais assim por necessidade barra curiosidade, né? Vai muito dos dois. Eu gosto muito de pegar com projeto, né, gente? Não pegar muito solto, mas botar no contexto e aplicar, né, essa dúvida nesse contexto. Mas, assim, para quem já tem uma base de programação, Solidity não é tão difícil de começar a aprender. Assim, a minha visão sobre Solidity, né, não sei se é a mesma de todos que codam em Solidity, mas para você começar a aprender e ficar e entender o que está acontecendo e ficar razoavelmente bom, é muito rápido, porque a base, assim, é muito igual às outras, né? Agora, pra você passar do bom pro excelente, nossa, aí você desce, assim, em outra camada da vida. É muito... Pega umas coisas muito doidas, sabe? São umas abstrações muito legais. Mas eu queria muito ter um plano, assim, de estudo mais recorrente, mas hoje em dia eu pego mais por curiosidade e necessidade, né? Lá na empresa, eu não mexo com Solidity, o que a gente tem de Solidity é muito básico, assim, então não tem nenhum desafio quanto a isso. Lá eu sou mais front-end mesmo. Obviamente não só Web2, né? Conectando também com blockchain, mas pego a parte do front. E meu lado de Solidity é que, cara, assim, a linguagem que eu tô mais aprendendo, desculpa, mais com vontade de aprender mais e ficar bom é Solidity, entende? Eu tô gostando realmente, então sempre que der eu pego projetos pra fazer, ajudar próprio a galera. O Gus falou que eu tô ajudando eles num projeto, assim, não fazer do zero, mas ajudar. Tipo, realmente ter outras visões, né? Como a galera tá fazendo e tudo mais. Então, Solidity é a linguagem, assim, do meu hobby. Hobby aí, ó. É a linguagem que eu tô aprendendo, que eu tô gostando realmente de aprender desde que eu comecei a aprender. Mas é isso, eu tenho essas duas faces, sabe? Você perguntou mais uma coisa, Aroti? Eu não sou muito bom de perguntas de lembrar. Não, era isso mesmo. Ah, boa. E, cara, pergunta do Rod. Olha, eu posso falar o que eu fiz, mas eu queria que o Rob falasse também um pouquinho, porque ele é muito melhor falar sobre isso do que eu. E até eu tava falando com o seu Alfio ontem, tipo, uma das melhores palestras que a gente já viu, assim, foi uma... Eu falei, ele falou, cara, eu também. Foi a palestra do Rob na Ethereum Rio do ano passado, falando basicamente isso. Como começar a aprender, sabe? Então, assim, ele mais que ninguém, pra mim, tem essa visão de realmente como começar a aprender. Mas cara, eu tive o primeiro contato com o blockchain realmente no Bootcamp lá do Ethereum Rio ano passado. Aí depois surgiu a empresa, aí eu não peguei 100% Solidity, necessidade, tipo, pô, eu era o único front, eu sou o único front, então vamos fazer acontecer. Aí eu fiquei um tempo, assim, focando 100% em realmente front-end, em desenvolver mesmo. Mas sempre com um projetinho ou outro lá pra entender mais, sabe? Aí ao longo dos anos, dos anos é muito complicado, ao longo do último ano, eu fui participando, assim, de bootcamp online, workshop online, tive uma dúvida específica, ia lá e fazia um projeto sobre. Aí depois, assim, entrando na Chainlink, não esperei entrar na Chainlink para aprender, né, mas eu já sabia antes. Entender os produtos, assim, o que o pessoal usa além do código, assim, base, né. Outra coisa que eu gostei muito, assim, mas aí já é um pouquinho mais avançado, tá? Eu fiz um curso, cara, um curso muito bom, assim, eu não dei nada pro curso, assim, achei muito aleatório como chegou até mim, mas eu achei incrível, tanto é que eu recomendo pra galera, assim, que já me pergunta, assim, algumas coisas mais avançadas, sabe? O próprio Rob, eu falei pro Rob lá no It Samba esse ano, ele falou que eu não conhecia, eu mandei pra ele o conteúdo, ele falou, cara, muito maneiro o conteúdo. Outro amigo nosso, assim,
enfim, founder de empresa e programador, me mandou esses dias lá no LinkedIn, tipo, acabei de completar o curso, obrigado pela recomendação, Thiago, sabe? Eu achei muito legal. Que é um curso o nome é Expert Solidity Bootcamp, da Encode Club. Eles fazem assim, algumas turmas por ano, não sei exatamente, mas sei lá, deve ser sempre assim. Na turma que eu fiz, tinham 50 pessoas, é um curso de 5 semanas, assim, todos os dias, né, de segunda a sexta, 1h30 por dia. Muito puxado. E assim, as 2 primeiras aulas são introdução pra te colocar no... Não é só pra falar que falou sobre a introdução. De resto, é só porradeira. É uma parada muito doida, assim. Até hoje, eu não fiz 100% dos exercícios do curso. Volta e meia eu volto, assim, pra pegar algum ponto específico. Mas esse curso, assim, foi uma virada muito grande, principalmente porque a galera que estava nesse curso, assim, a galera que estava fazendo, foram pessoas, assim, absurdamente melhores do que eu, entende? Eu me senti, assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, sabe? E eu gosto muito dessa sensação, tipo, estar com pessoas melhores que eu, sabe? Não, aprendi muito, assim, nessas semanas. Até hoje eu tenho contato com algumas pessoas, assim, conheci uns brasileiros muito anônimos, assim, que fizeram o curso também. Enfim, muito legal esse curso, assim, foi muito bom. Mas já falando da parte avançada, né? A parte mais básica foi por necessidade. Aprender, errar, ver o que eu tava errando, fazer de novo e acertar, sabe? Foi muito assim. Mas de conteúdo, cara, eu acho que melhor que o Rob não tem não pra falar sobre, sabe? O Rob manda muito nisso também. Quer dar um complemento aí, Rob? Aproveitar, deixa. Ficou a responsa aí, Rob. Bom dia. Passou aí. Bom dia. E aí? Dá pra me ouvir? Tá dando pra ouvir. Boa. Manda bala. Pô, eu nem sei o que falar. É só meu dia aqui, Thiago. Vocês me deixam mal sem graça, pô. O Thiago já tá me dando aula, já me passou esse curso aí no samba que eu não conhecia. Eu vi que o Lorenzo comentou, Thiago. É bem legal. Então, eu acho que a comunidade é isso, né? Você ajuda aí uma pessoa e em um ano a pessoa já tá agregando. Aí eu acho que eu queria comentar 2 coisas. Uma que vocês trouxeram, minha opinião sobre trilha de aprendizado. Mas antes eu queria falar, como é o comentário da Raíssa, sobre comunidade para aprender, né? Eu tô com um plano pessoal mesmo, não é nem em relação à empresa, é ambição minha, de reviver, intensificar a comunidade de dev aqui no Brasil, com encontros, né? Não é, acho que são objetivos diferentes, né? Eu sei que tem gente aqui no Brasil indo mais pro caminho de ensinamento estruturado, né? Eu vi o Pati que tá nessa pegada do curso, que eu acho que é super legal e super importante. O meu objetivo aqui seria mais os encontros, né? Um negócio assim mais desestruturado, mais pontual, para levar para um outro, para uma proximidade, para um negócio super ou novo ou avançado, né? E aí vou até deixar um alfa aqui, um convite, ainda não tem data marcada, mas eu queria dar o pontapé inicial disso para falar de Account Abstraction. Não vai ser eu, vai ser o Antônio, que ganhou inclusive um grant recente aí da Polygon, participou do If Global Dev muito show aqui no Brasil, trabalhou comigo há uns anos atrás. E aí ele se propôs. E tem uma galera muito boa aqui, né? Eu acho que a comunidade dev tá trocando um pouco aqui no Brasil. O pessoal da Piquenique. Tentar fazer uns encontros aí mais. E discutir uns tópicos, né? Então fica aí o convite. Vai ser desse mês aqui de junho, essa do Account Abstraction. Eu mando mais detalhes assim que eu tiver. Eu não sou. O que eu peço ajuda de vocês quando, em 2017, quando eu comecei, inclusive, para quem não sabe, curiosidade rápida, eu tô na minha terceira série, na minha terceira temporada em cripto, né? Após a terceira temporada. O episódio 2, eu trabalhei com uma empresa americana como blockchain dev, e temporada 1, eu tinha um agregador de order books aqui no Brasil. Eu era um dos co-founders de uma empresa que se conectava na época só tinha meio que Foxbit, mercado Bitcoin. E lá, os meus co-founders, hoje um deles é o CTO da Cambiatos,
super envolvido no iOS na época, né? E o outro, ele se mudou do Brasil, saiu meio que da comunidade, mas eles tocavam o Ethereum, o Meetup de Ethereum São Paulo. E esse Meetup lá em 2017 criou pessoas como a Solange, como o Fábio Hildebrand, que hoje é dev no Ryan, né? O cara, pra mim, é uma fera de segurança aqui no Brasil. E então foi pela comunidade, assim, né? Foi nesses. Porque às vezes tem gente que cada um funciona de um jeito, né? Tem gente que precisa mais do conteúdo estruturado, mas tem gente que você só dá um pontapé ali, você só mostra um caminho, estilo Thiago aí, e tipo, puta, era isso que a pessoa precisava, né? Tipo, a Solange, tipo, puta, foi só o que ela participou lá de 2 meetups, nós na época, brum, virou um monstro aí de desenvolvimento e referência do Brasil, né? É o próprio Fábio também. É, enfim, então, resumindo é isso, fica o convite em junho. E aí o que eu ia falar é que na época nem existia muito direito o conceito de DAO. E eu não sabia direito, né? Era um meetup e tal. Eu não sei muito bem organizar. Eu sempre falo isso pro Cioff, tipo, cara, eu admiro muito o que vocês estão fazendo, o pessoal da Bankless, né? Puta, cara, fantástico. Eu sou um bom membro de DAO, mas eu não sou um bom organizador. Eu tento lá contribuir com o que eu consigo. Então, mais pra frente eu vou levantar a mão e pedir ajuda pra vocês aí, pra me ajudar aí nessa. Como organizar melhor aí o lance desse encontro técnico aí dos devs aqui do Brasil. Beleza, então essa era a primeira coisa. Desculpa me. Pode falar aí, se alguém quiser. Essa era a primeira coisa que eu. Conta com a gente, Rob, conta com a gente. Qualquer coisa, se quiser ir adiante em algum momento, manda uma mensagem, a gente pode conversar, ver como a gente ajuda aí. Conta com a gente Show. sempre. Deixa eu só passar a palavra de hoje, então, guys, porque a gente já passou até das 9 aqui. Presta atenção todo mundo. Palavra de hoje, tenha. Show? Vitão, o Faia não falou antes, quer fazer uma pergunta rápida, Faia, pra gente ir encaminhando aqui pro última pergunta? Antes eu vou falar que o Faia é o cara mais estiloso do NFT Brasil. Não tem ninguém mais estiloso que ele, mas tudo bem. Mas pode fazer a pergunta agora. É o Pedro, porra, agora que eu vi aqui. Eu vi só o Faia, caralho. E aí, fala aí, pessoal, bom dia. Cara, eu vou aproveitar, depois eu falo com o Thiago, então, pra gente encaminhando, mas só aproveitar pra, falar que foi muito maneiro aí, cara, foi muito legal conhecer vocês pessoalmente, né? O Rodrigo eu já conhecia, mas conheci o Vitor, aquela resenha com o Arod aí, né? E o Arod a gente participou de um hackathon também junto, então, mega legal essa conversa aqui que a gente tá tendo. Mas depois eu falo com o Thiago e era para falar um pouco sobre a metodologia dele, enfim, que ele adota aí com relação aos hackathons, mas sei que o horário também não é meio apertado, então, mano, só deixar esse salve aí e falar que foi muito legal mesmo conhecer vocês. Recíproco. A gente já se conhecia do Web Summit, mas bom ver de novo, mano. É isso então, Vitão? É isso então, né, Rod? É isso. É isso. Manda ver, finaliza aí pra nós. Obrigado. Eu não tô acostumado a ser host, Rod, desculpa. Eu tenho que aprender ainda. Obrigado, Thiaguinho, por ter estado aqui. Eu acho que, deu. É sempre assim, né? Os spaces, os melhores spaces que a gente tem, eles servem de chama para poder começar alguma coisa que aí depois pode desenrolar em outro negócio, né? E aí a gente se sente muito feliz, porque o pessoal pode falar assim, lembra daquela conversa do café? Deu várias ideias e tal, e até pode ter ajudado em alguma coisa. Então, agradecer o pessoal que subiu também, o Rob, o Arod, o Faia também, o Gus, a Raíssa. A Raíssa colocou essa pergunta aí, né, que também acabou gerando uma chama aí do pessoal de criar esses grupos e tal, e eu acho que isso é bem legal, bem importante. Tiaguinho, obrigado pela participação, agradeço por ter acordado 8 da manhã para participar do café, por ter aceitado ontem de noite. Eu estava insistindo há um tempo já, na verdade, e aí ele ontem aqui confirmou que iria participar. Então, agradecer a participação, e é isso. Acho que a sua jornada está inspirando muita gente também. Acho que talvez você pode não ver isso diretamente, mas com certeza, cara. Pô, eu que agradeço, cara. Foi bom demais. Vamos fazer uma parte 2 aí, galera. Ainda tem... Hackathon é um tema assim infinito, né? Que muita gente tem muita dúvida, muita gente acha que é só pra dev, mas
É o que menos precisa, não. Não que menos precisa, mas muita gente que, como acha que é só pra dev, nem tenta, então tem muita falta de dev. Não, vou fazer uma parte 2, com certeza foi muito legal. Vamos, não, só isso. Quando quiser. Tô aqui, vocês sabem. Tô super quando Valeu precisar. demais, Thiago. Foi muito bom. Valeu, Rod. Prazer te Pô, conhecer também. prazerzaço. E só pra deixar um aviso pessoal, o papo nosso com o Thiago vai pro YouTube. E fazer um disclaimer, a gente tá com alguns vídeos atrasados no YouTube, porque essa questão, eu e o Vitão, a gente ficou no NFT Brasil no fim de semana, tudo mais. Eu machuquei meu pezinho. Mas a gente vai correr atrás e vai colocar os últimos episódios lá. Acho que teve o com o Bills também. Acho que tem uns 2 ou 3 para sair. Mais o do Thiago, que a gente vai soltar entre hoje e amanhã, tudo de uma vez. E aí vocês podem ver todos os assuntos aí de novo. Fechou? É isso, Vitão. Valeu, meus queridos. Um abraço para todos vocês. E é isso, um ótimo começo de semana. Para quem a gente encontrou na NFT Brasil, foi ótimo. E é isso aí. Espero vocês no Blockchain Festival, Road Tribe 3 ali, logo ali. E é isso. Um abraço para todos vocês. Descansem bem, se recuperem. A gente se encontra logo mais. Valeu, um abraço. Até amanhã, meus queridos. Beijo.